Fala galera, tudo bem? Estamos aí novamente, né? Eis-me aqui novamente, procurando meu ponteiro, apontador laser. Entramos aí no capítulo 3, primeiro reinado, ok? Colégio Equipe Cataguases, Ensino Fundamental 2, oitavo ano. Seguinte, eu não vou fazer uma aula, né? Falando do capítulo inteiro, tá bem? Eu vou falar vou focar na Confederação do Equador. E na próxima aula eu falo da Guerra da Cisplatina e na abdicação de Dom Pedro I, tá bem? Né? Para eu trabalhar duas aulas para cada capítulo aí, que é a minha. Novamente, né? As imagens que eu tenho pegado aí são da editora Ético, né? Do material que nós adotamos no colégio, ok? Que é um material muito bacana. Acho bacana trabalhar com essa ferramenta porque eu vou trazer para vocês, estou trazendo e apresentando para vocês as figuras que vocês têm no material, né? Que vocês adquiriram aí, que a gente utiliza. Que, por sinal, cronologicamente, ele é muito organizado dentro do conteúdo, dentro dos temas de história. Vamos lá. Muito bem, primeiro reinado do Brasil, né? Aí você tem uma pintura aí, né, de Dom Pedro I, né, na declaração do Dia do Fico, como nós falamos aí, tá certo? O primeiro reinado vai de 1822 até 1831, né? São 9 anos da história do Brasil, né, do primeiro Império Brasileiro. O Brasil conseguiu a sua independência politicamente, mas houve um conflito que se estendeu por cerca de 3 anos, né, em Salvador, na região sul do Brasil, tá certo? Né, onde, após a sua independência, o Brasil se organizou politicamente em torno de uma monarquia absolutista, tendo como imperador Dom Pedro II, né, e a rainha Leopoldina, Dona Leopoldina, tá legal? Né, foi um período conturbado, tá, pessoal? Né, o processo de reconhecimento, a gente viu que o reconhecimento só aconteceu 3 anos depois da declaração da independência, da proclamação da independência, tá certo? Né, em 1825, os brasileiros vão reconhecer o Brasil como independente, né? Mesmo em 1826, o processo de reconhecimento foi longo, demandou de alguns anos, de alguns tempos, tá? Nós vamos ter a Confederação do Equador, onde vamos ter alguns estados do Nordeste que vão, né, propor se abdicar do Brasil, tá bem? O Dom Pedro I teve que enfrentar várias batalhas de resistência da independência do Brasil, do reconhecimento da independência do Brasil. E a grande preocupação de Dom Pedro I, Dom Pedro II, né, e os regentes será de manter a unidade territorial brasileira, tá bem? Aí eu vou comentando com vocês mais adiante. Aí você tem, né, um quadro do Debré, né, que participou da missão partística francesa, trazido por Dom João VI, tá certo? Você tem aí, né, nesse quadro, deixa eu ver aqui, a coroação de Dom Pedro I, a pintura de Jean-Baptiste Debré, né, ou Debré em francês. Aí vem, né, o que eu já comentei com vocês. O primeiro reinado foi marcado por lutas que provocaram instabilidades de ordem política e econômica. A imposição de um regime monárquico não foi aceito pacificamente pela população. Além das contestações internas, problemas externos, né, que a gente vai falar da Guerra da Cisplatina na próxima aula, tá? Não só persistiram, como dificultaram o processo de afirmação do governo de Pedro I. O governo de Pedro I, né, vai ser caracterizado pelo seguinte, né, um grupo interno, de latifundiários internos, vão começar a entender o povo que Dom Pedro estava beneficiando mais o grupo de portugueses que residiam no Brasil. Tá? E essa guerra da Cisplatina, que o Brasil vai perder, ela vai trazer uma estabilidade financeira gigantesca para o Brasil. Né? E o Banco do Brasil vai praticamente declarar falência. Né? Vai chegar a esse nível aí. Tá bem? Então nós temos uma crise interna econômica muito grande após a derrota da Guerra da Cisplatina em 1828. E ao final do seu mandato, entre 1828 e 1831, com a morte de Dom João VI, Dom Pedro I vai estar preocupado, né, com a transição, porque o seu irmão, Dom Miguel, que vai querer tomar o trono português, vai ocupar o cargo do pai. E aí vai ter um problema externo do Brasil. Dom Pedro era imperador brasileiro, primeiro imperador brasileiro, mas que estava preocupado com a sucessão, né, real lá da corte portuguesa. Né? Estavam no Brasil, mas com a cabeça em Portugal. Até que ele vai se abdicar,
ok? Além desses problemas e de outros, como eu já citei, né, que ele vai se abdicar e vai deixar no Brasil seu filho Dom Pedro II com apenas 5 anos de idade, né, que é o nosso pequeno imperador, que vai assumir o trono brasileiro em 1840, praticamente aí com 14 para 15 anos de idade, tá bem? Então vamos lá. Nós temos aí a Confederação do Equador, né? Na Confederação do Equador, nós temos o seguinte. Aqui nós temos um movimento de rebelião que aconteceu em 1824, muito próximo aqui de 1817, né? Que houve a Revolução Pernambucana, que nós vimos lá no período joanino, no bimestre passado, ok? Né? Em que os latifundiários de Pernambuco não concordavam com os tributos, né, que tinham que pagar para a corte portuguesa para sustentar a permanência da corte portuguesa no Rio de Janeiro. Tá? A Revolução Pernambucana foi influenciada pelos ideais iluministas e pela Revolução Americana, né? E nessa Revolução Pernambucana, Pernambuco já havia declarado a independência, né, a separação, a emancipação de Portugal e já tinha proclamado uma república. Tá? E proposto a liberdade religiosa, liberdade de expressão, e aí Dom João VI veio e sufocou. A insatisfação aqui, né? Aqui, uma pausa aqui, você tem uma foto do Cipriano Barata, né? Que é um revolucionário que participou da Conjuração Baiana, da Revolução Pernambucana e da Confederação do Equador. Ok? Né? Nós vamos ter o seguinte dentro dessa Revolução Pernambucana. Tá? O Cipriano Barata é um cara, né, que vai participar desses movimentos aí. E na sua página 31, você tem em negrito aí o nome do Cipriano Barata e Sentinela da Liberdade. Sentinela da Liberdade foi um jornal, né, uma espécie de um jornal informativo criado pelos grupos revolucionários que estavam insatisfeitos com o poder moderador de Dom Pedro I, né, e que a partir da Sentinela da Liberdade eles divulgavam os ideais iluministas e de separação do Brasil, já não é nem mais de Portugal, já é separação de Brasil. Porque com o poder moderador, o Dom Pedro I, né, ele escolhia os governadores das províncias, que eram os presidentes de província, tá? Eram presidentes de província. Tá? Então ele havia escolhido um presidente de província que não havia agradado a elite aristocrática e latifundiária pernambucana. Então eles não concordavam, não havia eleição para governador, tá bem? Não havia eleição para governador. Além de tudo, pessoal, nós temos um outro grande personagem aí, que vai ser o Frei Caneca, tá? Que vai ser um outro revolucionário que vai propor separação, né, aí de alguns estados. Dessa confederação aí a gente teria Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Ok? Vou repetir para vocês, ó. Né? Havia uma proposta de formar, né, os estados confederados do Equador, que seria Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Tá certo? Na sua página 31, você tem aí o Joaquim do Amor Divino Rebelo, conhecido como Frei Caneca, né, que também participou da Revolução Pernambucana. Ficou preso durante 3 anos. Tá? Em 1823, criou o jornal Tifes Pernambucano. E o Cipriano e o Frei Caneca, por meio dos seus jornais, eles faziam oposição severa à centralização do poder, de Dom Pedro I. Tá? E logo no final dessa página você tem a Confederação do Equador, né? Que além de Pernambuco, você tinha Rio Grande do Norte, Paraíba e o Ceará. Tá? Isso aí, gente, deixa eu tocar para frente. Então nós temos aí com Cipriano Barata e o Frei Caneca a disseminação de ideias republicanas, né? No dia 2 de julho de 1824, os revoltosos de todas as classes possíveis, né, criaram a Confederação do Equador, envolvendo Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Seria como os Estados Unidos. Os estados são confederados, né? Os estados têm autonomia. Aqui os estados teriam autonomia como são os estados dos Estados Unidos. Né? Tem Estados Unidos que existe a pena de morte, tem estado que não existe mais. Tem estado que o aborto é legal, tem estado que não é. Né? Tem estado em que a posse e porte de arma, né? Porte de armas é legal e outro não é. E assim seria também, né? Mas estariam unidos politicamente, mas com autonomia, né, legislativa e política de acordo com cada estado aí. Aí eu vou partir para a página 32.
Esse movimento vai conseguir pegar aí a população, vai conseguir pegar a população, né, de várias classes, ok? Né, vai agregar a população urbana mais pobre e os grandes proprietários da região. A ideia deles era criar uma república federalista, né, com modelo na Constituição colombiana aqui, que foi um modelo proposto por Simão Bolívar, ok? Né? Queriam criar uma república federalista presidencialista e não monarquista absolutista, como é o primeiro reinado aí de Dom Pedro I. Tá? Você tem aqui a bandeira da Confederação do Equador, né? De um lado você tem um ramo de algodão, do outro ramo da cana-de-açúcar, ok? É um dos produtos mais importantes da região, né? Um símbolo religioso. E aí você tem aqui, né? Religião, independência, união e liberdade. Isso aqui seria a bandeira. Né? Mas a partir do momento em que, né, algumas lideranças vão propor aí a abolição do tráfico de escravos, né, vai haver um desentendimento, porque se entendia o seguinte: se vão abolir a escravidão, se vão abolir o tráfico de escravos, consequentemente o próximo passo seria abolir a escravidão. E você tem aqui, né, os grandes proprietários da região que eram contrários à abolição da escravidão porque eram donos de um grande número de escravos. Aí você tem, né, os latifundiários das grandes fazendas de algodão e da cana-de-açúcar. Tá? Essa polêmica aqui, então, né, fragmentou o movimento, ok? Né, os grandes proprietários, os grandes fazendeiros, latifundiários, senhores do engenho e do algodão, saíram fora do movimento. O movimento foi facilmente sufocado, ok? Pelo exército imperial, embora o exército imperial estava em formação ainda. E dentre eles você tem o Frei Caneca, que foi fuzilado, tá? Né, fuzilado após o carrasco responsável pela execução recusar-se a cumprir a ordem de enforcar o religioso, tá? Né, então o Frei Caneca é colocado como Marte, né? Ele vai ter a sua figura ficará aí semelhante à figura de Tiradentes, tá bem? Olha só, depois eu tenho a Guerra da Cisplatina com vocês, tá bem? E tem também a questão de o Dom Pedro entre dois reinos, que vai falar da abdicação da Noite das Garrafadas. Mas eu vou deixar para trabalhar semana que vem, para a gente, né, voltar e trabalhar bastante aí, fazer as atividades, focar nessa primeira parte do capítulo, ok? No mais, é isso aí, gente. Valeu, grande abraço.